No vídeo de hoje, o Flamengo a um passo do título mundial. Qual é a leitura que a gente deve fazer do jogo de ontem contra o Pirâmides? Um jogo em que o Flamengo não precisou fazer força ou um jogo em que o Flamengo se mostrou desatento? Vamos olhar esse copo meio cheio, meio vazio. Você vai ver a minha opinião, vai ouvir a minha opinião nesse vídeo, mas antes vai dar o like, vai se inscrever, vai ficar aí com o sininho da notificação ativado para não perder os vídeos novos aqui do canal. E não perder a oportunidade de aprender inglês com o método mais bem avaliado da internet, Método BWay 67% off. A Black acabou por aí, mas no Método BWay não. Tem um chorinho, esticou. Então, um bom presente para você dar para alguém no fim do ano. Alguém que está entrando no mercado de trabalho, precisa aprender inglês, não tem esse recurso, não tem essa condição. Pô, menos de R$ 24 por mês, impressionante. O método mais bem avaliado da internet. Quem fica de olho nos comentários do vídeo já viu vários feedbacks positivos aqui. Então vai na minha. Link na descrição e no comentário fixado. Bom, de cara, obviamente já avisando aqui a galera, ontem não teve vídeo, pelo mesmo motivo da quarta-feira, né? De nada adianta a gente subir o vídeo meio-dia e meia a gente já tá com o pré-jogo da GETV no ar, a audiência do YouTube, para quem acompanha futebol, tá toda lá, então não fazia sentido. Até tinha a intenção de fazer esse vídeo ontem, quando cheguei em casa, depois da vitória do Flamengo, para subir ontem à noite, por volta das 6, 7 horas. Mas a dona Enel, ela não ia me decepcionar. Depois de um vídeo onde eu cito o descaso dessa empresa com a cidade de São Paulo na quinta-feira, eu acho, ou na sexta, ontem eu recebi o presente. Ficamos a tarde inteira e a noite inteira sem luz. A luz só foi voltar de madrugada, porque caiu uma breve chuva ontem em São Paulo. É tudo de papel, né? Molhou, acabou, morreu. Então assim é São Paulo, assim é a Enel, infelizmente. Então ficou para hoje o vídeo. E já aviso que amanhã não rola o vídeo porque eu estarei voando para o Catar. Eu vou hoje no fim da tarde para o Catar e só chego amanhã. Você faz o vídeo amanhã? Faz a análise da Copa do Brasil para mim, Paola? E eu chego amanhã. Eu acho que os inscritos adorariam. E aí eu só chego amanhã no Catar, meia-noite, no Brasil, 18 horas, segunda-feira. Então são mais de 24 horas viajando, eu e o Formiga. Então, vídeo hoje e depois vídeo na terça. O Jorge não vai falar do Corinthians, não vai falar do Cruzeiro, ele não gosta dos dois. Para, não vou falar porque eu, de novo, não vou conseguir ver o jogo. Bom, vamos lá. Mas esse jogo aqui eu vi, narrei. E aí, qual é a leitura? Respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, eu respondo a mim mesmo no canal, a pergunta que foi feita no início do vídeo. Qual é a leitura que fica da atuação do Flamengo? Na boa, primeiro que assim, é muito difícil, beira o impossível você jogar 90 minutos contra uma equipe e essa equipe não ter pelo menos uma única chance. Vai ter, por mais que você domine, por mais que você tenha o controle, por mais que você coloque muita intensidade no jogo, em algum momento vai rolar uma escapada dos caras e os caras vão chegar. Ou numa bola em profundidade, ou num lançamento, ou numa bola parada, num escanteio. É muito difícil você passar 90 minutos sem conceder uma chance ao adversário. E o Flamengo concedeu uma chance de real perigo, enorme perigo, que foi a finalização do Maiele, 46 do primeiro tempo, cara a cara. O Rossi sai muito bem do gol para abafar. Numa bola lançada em profundidade, o Arrasca perdeu lá na frente, o Danilo não conseguiu chegar na corrida, o Rossi saiu para pegar. Então, eu acho que está no pacote do que o jogo de ontem pedia. O Flamengo ontem já começa o jogo com 3 mudanças. O Léo Ortiz saiu do time, entrou o Danilo. O Léo Ortiz está num processo aí de retorno de contusão nesse momento. O Samuel Lino também deixa o time. Eu tenho a sensação, até que pela recomposição e tal, talvez tenha sido uma ideia de preservar o Samuel Lino para a final. Tanto que o Felipe Luiz escalou o Samuel Lino recentemente para a final da Libertadores e para o jogo do título do Campeonato Brasileiro. Verdade que contra o Cruz Azul ele não foi bem e saiu no intervalo, mas pode ser um indicativo de que o Lino tenha de novo a confiança do Felipe Luiz para mais uma final. Então, Cebolinha no lugar do Lino, Plata no lugar do Bruno Henrique. Talvez também pensando em guardar um pouco do fôlego do Bruno Henrique, que vai ser muito necessário para atacar espaço, para a bola em profundidade, porque o Pedro, que tem características totalmente diferentes e que entrou bem demais ontem, não vai ter condição de jogar muitos minutos. Jogou 9 minutos apenas ontem porque está retornando. Então era um Flamengo com mudanças, era um Flamengo
sabendo da diferença técnica. A diferença técnica ontem era muito grande, com todo respeito. O Pirâmides é um clube em ascensão, ganhou 3 títulos aí nos últimos anos, ganhou a Copa dos Campeões da África, maravilha. Mas é muito fraco. Nossa, é muito fraco. É um time de muitas limitações. Então, um time que tem uma dificuldade para jogar, para finalizar, muito abaixo do Flamengo. E o Flamengo não precisou. Eu não acho que o Flamengo tenha sido uma equipe desatenta. Até vi algumas análises e eu discordo. Não acho que foi, o Flamengo foi desatento, o Flamengo tomou susto, o Flamengo... Eu acho que o Flamengo pisou no freio entendendo que, né? O gol sai com 23, 24 minutos, 24 acho que foi o tempo oficial da transmissão da FIFA, o gol do Léo Pereira, na cobrança de falta do Arrascaeta, e naquele momento o jogo estava absolutamente controlado. O Flamengo chegou a ter 80% de posse. O Flamengo segurando, trabalhando, teve uma chance, uma jogada de linha de fundo com 4, 5 minutos que o Cebolinha bate, o jogador do Pirâmide está no meio do caminho, na trajetória da bola. E aí o Flamengo vai trocando passe, controlando, sem ser ameaçado, sem o Pirâmide chegar na área. Aí tem uma bola parada, sobe o Léo Pereira e a gente tem que falar de novo do desempenho da defesa do Flamengo. Ontem foi o jogo de número 73 do Flamengo no ano, com a equipe principal, com o Felipe Luiz na beira do campo, 73. Em 41 desses 73 jogos, o Flamengo não levou gol. Ontem, de novo, mais uma vez, o Flamengo não foi vazado, em mais da metade dos jogos do ano. Isso, óbvio, passa pelo desempenho do Rossi e dos zagueiros, todos num nível muito alto. Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. E além de resolverem lá atrás, resolvem na frente. Porque quando vão para o ataque, são mortais na bola parada. Ontem, Léo Pereira no primeiro tempo, Danilo no segundo tempo. Na final da Libertadores, Danilo fazendo o gol do título. Então, a explicação do sucesso do Flamengo, ela é 50-50, tá? É do meio para frente, com a Arrascaeta, com o Jorginho e Pulgar que dão a dinâmica de meio campo, com o Pedro que está fazendo um grande ano mesmo com as lesões, com o Carrascal que cresceu aí ao longo da temporada, e a mesma importância é do meio para trás. Do meio para trás o Flamengo é tão forte quanto do meio para frente. E ontem a bola parada resolveu. O Arrascaeta participou de todos os gols do Flamengo até agora nesse Intercontinental, né? Mágica participação do Arrascaeta, mágica a temporada do Arrascaeta, que tem tudo agora para entrar de vez, já está na história do Flamengo, mas acho que com um título mundial, se ele acontecer na quarta-feira, aí a galera vai ter que olhar para aquele ranking dos ídolos eternos do Flamengo. E aí vamos ver em que posição vai entrar o Arrascaeta. Ele vai ter que subir vários degraus aí, vários, porque o ano que ele faz é absolutamente incrível. É uma loucura. Aliás, deixa eu atualizar esse número também de participações para gol do Arrascaeta na temporada. Se eu conseguir achar aqui com o decorrer da gravação do vídeo, eu atualizo para você. Tá aqui, são 45. Com as 2 assistências de ontem, são 25 gols e 20 assistências na temporada. 25 gols e 20 assistências. Um assombro, um assombro. Então, acho que muito do que aconteceu ontem, do Flamengo precisar da bola parada para resolver, tomar aquele sustinho do Pirâmides ali no final do primeiro tempo, se devia a diferença enorme, né, entre os dois times, o aspecto físico, o jogo de número 73 do time principal na temporada. Então, acho que o Flamengo foi controlando. Acho que o Flamengo jogou o jogo no ritmo que deveria jogar. Não é desrespeitando o Pirâmides, mas pensando no contexto de um desgaste, de um fim de temporada e de uma final contra o Paris Saint-Germain que vai exigir muito. Eu pretendo fazer um vídeo na terça para fazer uma prévia dessa final, ou na quarta, bem cedo, lá no Catar. Mas o Flamengo vai precisar, assim, eu já vi algumas comparações, né? Do Botafogo, que ganhou do PSG no meio do ano, com o Flamengo. O que o Flamengo pode fazer, se ele pode fazer igual. Ele não pode fazer igual, porque ele não tem vocação para fazer igual. O Flamengo não vai ser uma equipe, dificilmente o Flamengo vai conseguir ser uma equipe que vai jogar por uma bola. Acho que não. Mas algo daquele jogo o Flamengo pode pegar. O nível de concentração do Botafogo para ganhar do Paris Saint-Germain, que foi uma coisa impressionante. E o Felipe Luiz, na coletiva, ele falou logo, acho que foi na primeira resposta, olha, vamos precisar de uma partida perfeita. Partida perfeita é sem erro, é nível de concentração no talo. E é muito, assim, ao mesmo tempo em que a gente sabe que esse time mentalmente ele é muito preparado. São caras campeões, Danilo com uma trajetória incrível na Europa, Jorginho com um monte de título conquistado, Arrascaeta com uma grande história dentro do clube e por aí vai.
Então, é um elenco de jogadores vitoriosos. Danilo, já citei, Alexandro, né? Jogador de Copa do Mundo, de Europa. Mentalmente, eu acho que o Flamengo está pronto para fazer esse jogo de erro zero contra o Paris Saint-Germain. O grande desafio, para mim, é físico desse jogo. Além da questão técnica, né? Por mais que o Paris Saint-Germain, hoje, ele não esteja vivendo assim aquele grande momento igual vivia no meio da temporada, quando foi campeão da Champions, quando de janeiro para cá, né, acelerou, jogou muita bola e por isso foi campeão da Champions, inclusive metendo goleada na final. Você mete 5-0 numa final, meu amigo. Ah, mas era Inter. Porra, 5-0 numa final de Champions League. Mostra como, né, essa equipe vinha voando. E recentemente teve tropeço para o Olympique de Marseille, derrotas, né, para o Mônaco e para o Olympique de Marseille no campeonato francês. Teve derrota para o Bayern de Munique dentro de casa, na Liga dos Campeões da Europa. Empate com o Atlético Bilbao. Então, assim, é uma sequência, né, de alguns tropeços que mostram que o PSG não está naquele nível do meio da temporada. Mas ainda é o PSG, meu amigo. Ainda é um time fortíssimo, poderosíssimo, bilionário. Então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio, óbvio, e o segundo, que para mim é bem grande, é o desafio físico, de um time que vai fazer a sua partida de número 74 na temporada. E jogos perfeitos, jogos de erro zero, exigem muito fisicamente, muito, mental e fisicamente. E um time que está no limite, no talo, não tem mais, o último gásinho. Mas vale o título mundial, né? É a hora que você tira força, às vezes, de onde não tem. Você vai buscar porque é algo muito grande que o Flamengo está prestes a conquistar. Tem jogo? Eu acho que tem jogo. PSG é favorito? Claro que é favorito. É óbvio que o PSG é favorito, né? Não é pra não zicar, não tô preocupado com isso, não. Ah, o Jorge tá só fazendo um personagem pro rubro-negro não achar que ele tá zicando. Pelo amor de Deus, eu não tenho poder pra isso não, gente. Não acredito nesses negócios, não. Fala um negócio, vai zicar. Eu não acredito. Respeito quem acredita. Mas é claro que o PSG é favorito. Mas eu acho que se você pegar nesses últimos anos aí, são 13 títulos europeus seguidos, né? No Mundial de Clubes. 13 seguidos. O último brasileiro foi o Corinthians em 2012 em cima do Chelsea. Em 2012 a gente tinha uma sensação de que, opa, dá, hein? Tem jogo, hein? Esse Chelsea não é isso tudo. Eu acho que não é exatamente igual agora. Eu acho que esse PSG é melhor do que aquele Chelsea, mas o Flamengo é muito forte. Esse Flamengo de 2025 é o melhor brasileiro de todos os que foram recentemente para jogar contra europeu na final do Intercontinental. De todos que bateram lá no Intercontinental. Então, eu acho que é possível. Muito difícil, tá? Muito difícil. PSG é o favorito. A lógica é o PSG confirmar esse favoritismo pelo investimento que tem. Mas o Flamengo de 2025 é um time histórico do futebol brasileiro e sul-americano. É que, quando a gente está no tempo presente, fica muito difícil ter essa dimensão histórica, ter isso com clareza no olhar. Eu compreendo. Mas a gente vai olhar para esse Flamengo, para tudo que ele está conquistando. Quando a gente chegar lá na frente, vai falar, olha, Flamengo de 2025, um dos maiores da história. E se o Flamengo ganha no mesmo ano, eu sei que o time de 81 ele está no coração, eu sei que é a era Zico, é uma era de ouro do Flamengo, eu sei disso, ninguém vai tirar esse espaço. Mas se esse time de 2025 termina ganhando Supercopa do Brasil, Carioca, Libertadores, Brasileiro e Mundial de Clubes, meu amigo... Não vai ter discussão, cara. Nem com 2019 vai ter discussão, porque esse time pode ganhar o mundo, coisa que o de 2019 não conseguiu. E sendo justo, o de 2019 fez um papel muito digno no Mundial. Fez uma boa semifinal contra o Al Hilal e uma boa final. Uma final onde ele foi no limite das suas forças contra o Liverpool e gerou alguns incômodos ao Liverpool. Então tem jogo, tá? O Flamengo não é o favorito, mas tem jogo quarta-feira lá no Catar. E eu vou ter o prazer de narrar esse jogo na GETV. Quero agradecer já demais essa audiência enorme que a gente está tendo aí na disputa da Copa do Mundo de Clubes, nesses primeiros meses de vida no geral da GETV, números incríveis, a galera que está escolhendo acompanhar com a gente, que curtiu o nosso estilo, fico muito feliz com isso, agradeço de coração e espero que você esteja com a gente. Quem é supersticioso, né? Pô, o Flamengo nunca perdeu na GETV. Quem acredita, então continua vendo, né? Tipo, quem está ganhando não se mexe, deixa como tá. E na quarta-feira eu vou estar lá com o Bruno Formiga.
Eu e Formiga viajamos hoje, o André Balada e o Roberto Veloso já estão por lá desde o início, então a gente vai se juntar a eles lá com todo o time da GETV. 2h, horário de Brasília, a bola rola na quarta-feira. Então, partiu o Catar, né? Tô indo pro Catar, para uma viagem enorme, o dia inteiro viajando, mas vai valer a pena, porque a gente pode ver uma página histórica do futebol brasileiro ser escrita lá em Doha na próxima quarta-feira. Então, reforçando aqui, galera, amanhã não tem vídeo no canal, estarei voando para o Catar. Terça-feira, meio-dia, vamos soltar vídeo. E a minha ideia na terça é soltar um outro vídeo por volta das 6, já vai ser meia-noite lá no Catar, a diferença é de 6 horas, para falar do anúncio do The Best, né? Porque eu estava vendo aqui no GE. Globo que saiu a notícia, a confirmação de que vai ser na terça-feira, lá no Catar, aproveitando que a galera tá lá no Mundial e tal. O anúncio dos vencedores vai ser na terça, dia 16, no Catar, em Doha, na véspera da decisão do Intercontinental. O evento será às 2h, horário de Brasília. Então a gente pode falar sobre isso no vídeo das 6 e eu acho que vai rolar. Eu sei que na terça-feira eu vou precisar dormir bastante para me recuperar e narrar o jogo na quarta, mas a gente dá um jeitinho de gravar pelo menos um vídeo, mas a minha ideia é gravar 2 na quarta-feira, até para compensar não termos o vídeo de amanhã. Beleza? O que você pensa, hein? Tem jogo pro Flamengo? Dá? Dá para sonhar? Deixa a sua opinião nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Bom domingo! E hoje, assista na GETV. Cruzeiro e Corinthians, 18 horas. Definição do primeiro finalista da Copa do Brasil. Ao vivo com imagens, a GETV transmite hoje. Eu não vou conseguir ver no voo. Talvez eu consiga ver no voo, né? Vou tentar. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, tchau!